seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o prazo para a prestação de contas à Justiça Eleitoral, de contas partidárias, e como prestar as contas nessas circunstâncias quando não há nenhuma movimentação financeira. Bem, veremos a princípio que o prazo para a prestação de contas ele mudou. Ele não vence mais no dia 30 de abril, mas sim agora no dia 30 de junho. Esse prazo foi alterado pela reforma eleitoral, a lei número 13.877 de 2019. Então, o partido político deve contas à Justiça Eleitoral relativas a 2019, mas elas devem ser entregues apenas até o dia 30 de junho e não mais até o dia 30 de abril, claro. Quanto antes as contas puderem ser entregues, melhor, mas as contas podem ser entregues até o dia 30 de junho. O prazo não vence mais no dia 30 de abril, temos essa alteração. E como as contas devem ser prestadas neste ano? Bem, vamos ver. Em qualquer hipótese, as contas precisam ser prestadas pelo SPCA. O SPCA é o Sistema de Prestação de Contas Anual de Partidos Políticos, ainda que não haja movimentação de recursos. Essa questão é muito importante. Por vezes, é possível imaginar que as contas que devem ser prestadas pelo sistema são apenas aquelas em que eu tenho receitas arrecadadas, em que eu tenho gastos eleitorais, mas não. Mesmo as contas sem movimentação financeira precisam ser prestadas pelo SPCA. Nós temos na Justiça Eleitoral agora todas as prestações de contas tramitando no processo judicial eletrônico. Não existem mais processos físicos tramitando na Justiça Eleitoral. E esta é uma das razões também pelas quais as contas só podem ser prestadas por sistemas financeiros. Mas vamos ver então como isso acontece. Veja, o SPCA é diferente do SPCE. O SPCE é aquele nosso sistema de prestação de contas de campanha eleitoral e ele funciona para a prestação de contas de partidos, sim, mas apenas as contas que são devidas em razão de eleição. Aquelas contas ordinárias devidas todos os anos em relação ao ano anterior, estas têm que ser prestadas pelo sistema de prestação de contas anual. Você encontra o link para acesso do SPCA logo aqui na descrição do vídeo. Consulte ao final deste vídeo. Bem, no caso da prestação de contas sem movimentação de recursos, como acontece essa prestação de contas à Justiça Eleitoral? Como vimos pelo SPCA, no SPCA precisam estar identificados o presidente, o tesoureiro, eventuais substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada. Que declaração é essa? Bem, você deve saber que a Lei 9.096, ela permite que diretórios municipais, apenas municipais, em que não haja movimentação financeira, prestem as suas contas mediante uma declaração de ausência de movimentação de recursos. Mas esta declaração de ausência de movimentação de recursos, ela não pode ser preenchida de qualquer forma. Ela não é, por exemplo, um documento produzido em computador ou mesmo uma declaração de próprio punho. É o sistema de prestação de contas anual que vai produzir esta declaração para o partido político. E é esta declaração que deve ser apresentada à Justiça Eleitoral. Nela figuram o presidente, o tesoureiro e todos os seus substitutos, porque eles respondem pela gestão das contas, como nós vimos em vídeos já anteriores. Neste caso, inclusive criminalmente, porque o processamento desta declaração é específico. A Justiça Eleitoral entende esta prestação de contas como prestação de contas sem movimentação financeira, e não como uma mera declaração de ausência de movimentação de recursos. Se você conhece a Lei 9.096, você vai ver que lá consta a expressão dispensa, que os diretórios municipais que não tenham movimentação de recursos estão dispensados de prestar contas à Justiça Eleitoral. Ocorre que o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, ele tem natureza constitucional e ele é pressuposto de existência do partido político. Então, jamais uma lei ordinária poderia isentar um partido político de prestar contas. E o Tribunal Superior Eleitoral já se debruçou sobre esta questão. E já nas resoluções anteriores de contas anuais,
incluiu esta declaração de ausência de movimentação de recursos em uma categoria própria, denominada Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Ela é recebida pela Justiça Eleitoral não apenas como um documento que será arquivado, ela é recebida como uma prestação de contas sem movimentação financeira. Isso está disciplinado lá na Resolução 23.604, recentíssima, de dezembro de 2019. Você encontra o link para acesso a essa resolução também aqui neste vídeo. Então veja, apesar de a lei dispensar a prestação de contas, a Constituição Federal não dispensa. Então a Justiça Eleitoral também não. A Justiça Eleitoral recebe essa declaração, como nós vimos, produzida dentro do sistema de prestação de contas anual. Nela estão identificados presidente, tesoureiro e eventuais substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente, por declarar que eventualmente não há movimentação financeira naquele partido político. E esta declaração de ausência vai ser processada no processo judicial eletrônico e não haverá autuação automática. Por que eu friso que não haverá autuação automática? Porque na resolução 23.604, você vai ver que ela diz que haverá uma autuação automática, mas isso não acontece. Não neste ano. Para este ano, essa funcionalidade, ela não existe no SPCA. Ao contrário do nosso SPC, o sistema de campanha eleitoral, que na próxima eleição municipal, ele vai sim autuar automaticamente o processo judicial eletrônico, a prestação de contas anual, neste ano, ainda não. Então, será preciso apresentar essas contas com advogado, por intermédio do processo judicial eletrônico, como qualquer outro documento seria a Justiça Eleitoral num processo judicial eletrônico. Não há uma autuação integrada, automática, entre SPCA e processo judicial eletrônico, PJE, nesta prestação de contas deste ano, que será apresentada em relação às contas de 2019. O que mais que diz a resolução? Bem, o processamento dessa declaração, ele observa o que dispõe o artigo 35 da resolução 23.604. E nós vamos ver o que é esse processamento, para que você compreenda que esta prestação de contas sem movimentação financeira, ela não é uma mera declaração de ausência de movimentação de recursos, que assim será recebida e arquivada pela Justiça Eleitoral. Não. Como ela compõe um processo de prestação de contas sem movimentação financeira, há um trâmite processual específico que precisa ser observado. Vamos ver qual é. Recebendo essa declaração de ausência de movimentação de recursos, que foi produzida pelo SPCA, a Justiça Eleitoral vai publicar um edital. Para que esse edital? Para que qualquer pessoa querendo possa impugnar esta prestação de contas que reflete a ausência de movimentação de recursos. Então, este é um primeiro passo importante, saber que esta declaração será submetida à publicidade e poderá chegar à Justiça Eleitoral uma prova de que aquela declaração não corresponde à verdade. Além disso, o que mais diz o processamento desta prestação de contas sem movimentação de recursos? Bom, ela será instruída tecnicamente, com os extratos eletrônicos bancários que a Justiça Eleitoral recebe do Sistema Financeiro Nacional, com recibos de doação que podem ter sido emitidos pelo partido político, e aí nós temos um indício de recebimento de recursos, e também com informações sobre recebimento de recursos públicos. Isto feito, os autos instruídos, eles vão ao Ministério Público para manifestação, depois à vista ao prestador de contas, e então esta declaração, ela sofre de fato um julgamento. Se tudo estiver certo, se não houver impugnação, se a manifestação técnica for favorável àquela afirmação de que não há movimentação financeira naquelas contas, esta declaração será recebida de maneira correta e as contas serão julgadas como prestadas, e nesse caso, claro, aprovadas. Mas, se ficar provado que esta declaração não corresponde à verdade, aí o que diz a resolução 23.604 é de que há possibilidade de instauração de um processo crime em relação ao artigo 350 do Código Eleitoral. O que diz o artigo 350?
omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Então, veja, isso é crime. E no processamento dessa declaração, a Justiça Eleitoral pode apurar a ocorrência de um crime previsto no Código Eleitoral. Então, é imprescindível que essa declaração, é claro, corresponda à verdade. Mas o que nós temos já a respeito da jurisprudência da Justiça Eleitoral a respeito dessas situações? Em primeiro lugar, o funcionamento partidário é praticamente impossível sem nenhum tipo de movimentação. Se não há movimentação financeira, há movimentação de recursos estimáveis em dinheiro, bens, serviços recebidos, e eles devem ser regularmente declarados à Justiça Eleitoral numa prestação de contas com movimentação de recursos. Temos que lembrar que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, então precisam manter contabilidade. Como essa contabilidade é mantida? Como o contador é pago? De onde vêm esses recursos? E mais, como os processos de prestação de contas são judiciais, precisa haver a representação daquela instituição, daquele partido político e dos seus responsáveis por advogado. Como um advogado é custeado? Se houve doação do serviço do advogado, uma doação estimável em dinheiro, também essa doação estimável em dinheiro em algum momento precisa estar declarada nas contas. Então, o que nós vemos é que declarações de ausência de movimentação de recursos precisam ser raríssimas e dificilmente sustentam a condição de um partido político em regular funcionamento. É muito mais tranquilo prestar contas de fato à Justiça Eleitoral dos recursos estimáveis em dinheiro que sustentam aquele partido funcionando. Se nós fôssemos levar ao rigor, ao pé da letra, até mesmo a utilização de um computador para fazer esta declaração significaria, sim, numa doação estimável em dinheiro. Eu estou dando esse exemplo, claro, a Justiça Eleitoral não cobraria exclusivamente isso, imagino que não, mas para que você possa compreender que dificilmente, para não dizer de maneira quase impossível, um partido político funciona sem nenhum tipo de recurso. A Lei 13.831, ela trouxe um elemento, um componente que agrava um pouco essa situação, que é a dispensa de abertura de conta bancária se não houver movimentação financeira de recursos. Mas como se prova que não há movimentação financeira de recursos? Tecnicamente, a Justiça Eleitoral não tem como afirmar, salvo pela declaração do próprio partido político, de que não tem movimentação financeira de recursos. Certo é que a prestação de contas, com movimentação financeira ou sem movimentação financeira, que não dará problemas ao partido político, que lhe possibilitará demonstrar de fato os recursos arrecadados, os gastos realizados ou mesmo a ausência deles perante a Justiça Eleitoral, é aquela que declara absolutamente tudo pelo sistema de prestação de contas anual. E se o partido político até este momento não fez, tem tempo para fazer. O prazo mudou. O prazo agora é o dia 30 de junho de 2020 para prestar as contas de 2019. Lembre-se que o sistema de prestação de contas anual ele precisa ser alimentado durante todo o exercício. Todo o exercício de 2019 deve conter a qualificação daquele partido político e a movimentação dos recursos que ele eventualmente tenha tido para que, neste período, até o dia 30 de junho, as contas possam ser regularmente prestadas. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Inscreva-se no canal e acione a notificação para ser avisado dos próximos vídeos e me siga também nos meus canais profissionais do Facebook e do Instagram. Até lá!